Olá, patriotas! Hoje é dia 3 de agosto de 2022, quarta-feira. Começa agora o Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. Muito prazer, eu sou Leonardo Miller e a partir de agora estaremos juntos nesta primeira edição. E sempre às 8 da noite, a segunda edição é comandada por Cleiton Basso. Desde já, confira se o sino de notificações está ativado para receber as nossas atualizações e ficar sempre muito bem informado. Além disso, deixe o seu comentário, participe do chat ao vivo. O Foco do Brasil é um jornal independente e só é possível por conta da sua audiência e apoio. Então curta, compartilhe e se torne membro do nosso canal. Vamos agora às principais manchetes desta edição. Forças Armadas têm acesso às urnas após pedido do Ministério da Defesa. O TSE atendeu a solicitação que busca analisar o código-fonte e garantir transparência nas eleições. Após conversa com Paulo Guedes, Bolsonaro assegura que o novo Auxílio Brasil está dentro da responsabilidade fiscal. O presidente deu uma entrevista falando sobre as medidas na economia e garantiu que o Brasil está no caminho certo. Bolsonaro reforça apoio à democracia e faz críticas à atitude da oposição. Em entrevista à Rádio do Rio Grande do Sul, o presidente reiterou que o único caminho das eleições deve ser pelas leis, mas pediu mais transparência. Alexandre Garcia analisa pedido de arquivamento da PGR. O jornalista e comentarista disse que Alexandre de Moraes não poderia acusar o presidente de vazamento de dados sigilosos. Escudeiro de Bolsonaro, Hélio Lopes, diz que Sérgio Moro foi a maior traição do governo. Em entrevista ao programa Pânico, ele afirmou que acha que o ex-juiz sempre teve pretensões políticas. O presidente Bolsonaro participou agora, pela manhã, às 9 horas, de um culto da Santa Ceia da Frente Parlamentar Evangélica, em Brasília. Depois, às 11 horas, ele se reuniu com Anderson Torres, ministro da Justiça e Segurança Pública. À tarde, o último compromisso divulgado de sua agenda é com Pedro César Souza, subchefe para assuntos jurídicos da Secretaria-Geral da Presidência da República. O Tribunal Superior Eleitoral liberou acesso de técnicos às Forças Armadas aos códigos-fontes das urnas eletrônicas. Em nota, a Corte Eleitoral disse que a sala multiuso, localizada no subsolo do edifício sede do TSE, está pronta e à disposição das entidades fiscalizadoras desde outubro de 2021. A inspeção ocorreu na manhã de hoje. Na última segunda-feira, o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, pediu ao presidente do TSE, o ministro Edson Fachin, acesso aos arquivos. No ofício classificado como urgentíssimo, o chefe da pasta solicita os dados de até 12 de agosto. De acordo com o ministro, o objetivo é fiscalizar a operação do sistema. O código-fonte é a programação de um software com instruções para que o sistema funcione. A sala preparada para análise das informações digitais funciona na sala multiuso até este mês, quando acontecerá a cerimônia de assinatura digital e lacração dos sistemas eleitorais. Em conversa divulgada na semana passada pelo secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, ele revelou a Paulo Sérgio Nogueira que as Forças Armadas estão focadas em fornecer segurança para garantir uma eleição transparente em outubro. O presidente Bolsonaro deu uma entrevista exclusiva ontem ao SBT, onde falou das medidas na economia de seu governo para auxiliar as populações mais pobres, pessoas desempregadas e contenção da inflação. Bolsonaro assegurou que, em conversa com o ministro da Economia, Paulo Guedes, o novo Auxílio Brasil de R$ 600 poderá ser mantido para o ano que vem, dentro da responsabilidade fiscal. Veja um trecho da entrevista em que o presidente fala sobre as ações recentes do governo e o que esperar em sua reeleição. O senhor já disse que, se reeleito, vai manter os R$ 600. Sim. Quais são os cálculos para manter esses R$ 600? Hoje, conversando com o próprio Paulo Guedes, reunião da equipe econômica, está garantido isso aí dentro da responsabilidade fiscal. Entre outras coisas, faremos também dentro da responsabilidade fiscal, como, por exemplo, uma correção na tabela do imposto de renda. O imposto de renda vai ser corrigido, mas aí vai se abrir mão de receita. De novo, entra na questão dos recursos. Nós temos batido recorde de arrecadação no Brasil, mesmo diminuindo impostos, como diminuímos muito o IPI, para centenas de produtos. Como reduzimos impostos do diesel há 5 meses. E agora, de um mês para cá, reduzimos também, ou melhor, zeramos os impostos federais da gasolina e do diesel também, bem como em energia elétrica e
telefone. O que o senhor está dizendo é que a aposta é que a arrecadação vai continuar em alta e aí, em 2023, vocês não vão ter problemas com o orçamento. Não vai ter problema, que teremos responsabilidade para isso. É o que foi acertado hoje com o Paulo Guedes. E a proposta nossa, né, na LOA, Lei de Orçamento Anual, já vai com esse indicativo. Já vai com R$600? Já vai com indicativo para manter os R$600 o ano que vem. Certo. Logicamente, vamos depender do parlamento após as eleições, que está garantido até final do ano. Da nossa parte, tem espaço dentro da responsabilidade para manter os R$600. Tá, porque na semana passada o secretário do Tesouro tinha dito que não teria esse espaço orçamentário ainda. Quem dá a palavra final é o ministro da Economia. É o meu posto Ipiranga, que inclusive, nessas questões, eu sempre converso com ele antes de anunciar qualquer coisa. Temos espaço dentro da responsabilidade, vamos depender do parlamento, uma proposta de emenda à Constituição. O Brasil tem batido o recorde de arrecadação e nós não podemos desamparar esses mais humildes que perderam sim com a inflação que veio daquela política, fica em casa, a economia a gente vê depois. Eu fui contra isso aí, devíamos tratar a questão do vírus e manutenção de empregos da mesma forma, não tive sucesso nisso. Então nós resolvemos ano passado majorar o Auxílio Brasil, majorar agora, mais outra vez, o Auxílio Brasil. E temos espaço para isso. Seria o orçamento mais uma PEC para discutir depois da eleição? Sim, uma PEC porque você necessita de uma PEC, porque você tem uma legislação que fala... Autorizando esse gasto? Que fala, sim, precisamos dizer aí. Qualquer presidente, né, que porventura se eleger, vai depender do parlamento para os R$600. Presidente, o senhor tem falado muito dos números de desemprego, né, que vocês aumentaram, o saldo é positivo de criação de empregos. Se o senhor for reeleito, o que vai estar no plano de governo como uma política para manter isso no meio de uma crise econômica? Olha, continua essa política. Como é que nós conseguimos isso? Com medidas que tomamos em 2019, antes da pandemia, que ninguém ia saber que ela ia ocorrer, como, por exemplo, a lei da liberdade econômica. Uma pessoa humilde queria, por exemplo, vender cachorro-quente na praça, abrir uma pequena pizzaria, ou uma senhora queria um salão de beleza, dependia da boa vontade e da concessão de alvará. Hoje em dia, ela pede isso na prefeitura, se em 30 dias a prefeitura não responder, ela já pode abrir o seu negócio. Então, foi uma grande vacina lá atrás. Também, nós passamos a ser agora o 7º país mais digitalizado do mundo. Isso ajudou muito a você empreender. Outra coisa, a criação do Pix nossa em 2020 também criou um montão, né, milhões de microempresários por aí. Então, tudo isso somado, entre tantas outras coisas, tem facilitado aqui que mais pessoas abram o teu próprio negócio ou se empreguem. O senhor vai querer retomar aquele projeto que não passou dessa vez no Congresso da carteira verde e amarela? O que acontece? É para os jovens que vai até 29 anos de idade, onde diminuiremos em muito a questão dos encargos trabalhistas, fazendo com que o que aconteça é que as pessoas possam empregar o jovem que não tem experiência. Ele passa a ser, então, uma pessoa que vai rapidamente ter a sua qualificação, ter a sua experiência profissional para se empregar no futuro ou abrir o seu negócio, que é, no meu entender, o mais importante para todo mundo. E aí, um novo Congresso, o senhor acredita que pode construir apoio para passar o projeto? Eu acho que até o Congresso tem nos apoiado bastante. Eu agradeço ali a Câmara, o Senado, o Arthur Lira, né, várias lideranças, e nós podemos, nesse próprio corrente ano, acabando as eleições, a gente já trabalhar nesse sentido. A queda da inflação, presidente, o senhor tem usado isso nos seus discursos. O senhor acredita que isso vai continuar ou é temporário? Olha, vem de vários fatores. Primeiro que, com a nossa responsabilidade, você não vê o dólar aumentar. Nós estamos contando com a sorte com o preço do petróleo lá de fora. Também aprovamos no parlamento um teto para o ICMS. De modo que os combustíveis, que eram em média 30%, gasolina, né, em especial, passou para 17%. Energia elétrica também. O pessoal já vai sentir na conta desse mês uma redução da conta de luz, bem como quem tem telefone celular na mesma batida. Isso tudo vem contribuindo para a queda da inflação. Eu já vinha dizendo que brevemente teremos um dos combustíveis mais baratos do mundo. Isso é uma realidade, isso vem acontecendo e influencia diretamente na inflação, que devemos ter talvez a maior deflação desde o Plano Real até agora. Mas os alimentos continuam tendo problema porque continua a alta dos alimentos. Olha, a política do fica em casa, que eu me vejo depois, associado com uma seca no Brasil nunca visto nos últimos 90 anos, bem como uma guerra lá fora, fez com que a inflação dos alimentos se fizesse presente. No mundo todo, não foi apenas no Brasil. No Brasil não temos desabastecimento com alguns países da Europa, como também nos Estados Unidos. Então trabalhamos bem. Inclusive, uma coisa muito boa para a nossa economia foi, em fevereiro, eu ia negociar com o presidente russo
a questão do fornecimento de fertilizantes para nós. Quase o mundo todo contra mim, grande parte da mídia também contra mim, mas nós fizemos o que tinha que ser feito. E ponto final. Temos recebido os fertilizantes, não temos, temos garantido até meados do ano que vem, e também, desde o ano passado, o nosso almirante Rocha, da SAI, a Secretaria de Assuntos Especiais, também vem trabalhando em formas alternativas, nós conseguimos fertilizantes no Brasil. Temos um projeto no Congresso que possibilita você extrair fertilizantes e reservas indígenas. E isso com a aquiescência do índio, não é nenhuma imposição, como por exemplo em Autazes, estado do Amazonas. Também temos estudado bastante a questão de tirar fertilizante de algas em fazendas marítimas. O Brasil é um país do presente, não é mais um país do futuro. Mas assim, o senhor está dizendo que são medidas a mais médio e longo prazo. A Sim. curto prazo é mais difícil reduzir esse preço dos alimentos, ou a senhora acredita que é possível? Não, o que acontece? Quando você investe, por exemplo, titulando terras para poceiros do MST, e nós já titulamos 370 mil pessoas, essas pessoas entram diretamente na agricultura familiar. Você vê hoje o Banco do Brasil e a Caixa Econômica investindo na agricultura familiar. E essa pessoa com essa terra titulada, ela passa a ter acesso a crédito, ela passa a ter dignidade, passa a ser um cidadão e cada vez mais investe na agricultura familiar, que é aquela que realmente barateia os alimentos para nós. O presidente Bolsonaro deu outra entrevista ao longo do dia para uma rádio do Rio Grande do Sul. Afiado, o presidente não fugiu dos temas polêmicos e voltou a discutir a questão da transparência nas eleições deste ano. Bolsonaro relembrou que parte das pessoas que assinaram a Carta de Apoio à Democracia são as mesmas que apoiam regimes como Cuba, onde a população nunca pode sair às ruas em manifestações. Da mesma forma, o presidente rechaçou qualquer possibilidade de ataque à democracia da sua parte, mas reiterou que quer mais transparência no processo eleitoral. Veja uma parte da entrevista em que Bolsonaro toca nesse assunto. Eu costumo dizer que as leis têm que existir para proteger a maioria, não é para proteger a minoria. Senão a gente estaria aí apoiando o roubo de celular, por exemplo, né? Igual o outro lado apoia. É como se fosse um direito para tomar uma cervejinha. Agora, ninguém quer fazer uma coisa, diz o contrário, né? Então o que acontece? Geralmente quem fala que eu sou defensor da democracia é um ditador. É um ditador. Pode ver qual é o nome dos países ditatoriais, né? Da Alemanha, lá, República Democrática da Alemanha, da Coreia do Norte, tudo tem a palavra democracia no meio. E ninguém que porventura queira dar um golpe, vai dizer que não é democrata, vai dizer que é democrata. Então são contradições. E tento me jogar para o lado como se eu estivesse preparando um golpe. Que golpe eu estou preparando? Qual é o golpe? Pedir transparência eleitoral? Você é contra a transparência? Você é contra a verdade? Você é contra a garantia que o teu voto vai para aquela pessoa? E se aquela outra pessoa já tem 49% de intenção de votos, por que não garantir a eleição dela no primeiro turno? Com mais transparência? No meu entender, o sinal é exatamente trocado. Olha quem assinou as listas. Banqueiros. Banqueiros estão contra o PIX. O PIX que nós tiramos, mais de 20 bilhões de banqueiros pelo Brasil. Você que faz fazer uma transferência bancária, pagar alguma coisa, ou pegar um dinheiro em algum lugar aí, você não paga mais taxa. Então o PIX é uma realização do nosso governo. E esses banqueiros perderam aproximadamente 20 bilhões de reais, estão perdendo 20 bilhões por ano. Quiseram para mim aqui fazer uma proposta. Vamos taxar o PIX. Com o meu governo não vai taxar o PIX. Só um centavo. Nenhum centavo. Né? Não vamos taxar o PIX. Agora veja então o padrão das outras pessoas, artistas, que foram desmamados na Lei Rouanet. Quando eu cheguei aqui, esses artistas importantes, né, que viviam apoiando o governo, você sabe quem são, especial da nossa Bahia, podiam pegar até 10 milhões por mês. 10 milhões por mês da Lei Rouanet. Então essas pessoas perderam isso aí. Olha os perfis dos políticos. Só o Brasil, onde gente do Partido Comunista do Brasil defende democracia. Veja as relações do PCdoB com a Coreia do Norte. Quando morreu lá um líder norte-coreano há alguns anos, e a manifestação de apreço, né, de condolência do Partido Comunista do Brasil. Veja o que esse pessoal de esquerda aí que assinou o Manifesto para a Democracia, o que eles falam de Cuba. Tivemos há poucos meses manifestações de rua em Cuba. Começaram a sair as condenações. 9 anos de cadeia.
9 anos de cadeia para quem participou de manifestações em Cuba pedindo liberdade. Esse pessoal aqui assina esse manifesto, cara de pau, sem caráter. Não vou falar os adjetivos aqui, porque eu sou uma pessoa bastante educada. Então, essa é uma grande realidade. E daí, uma coisa, permita, que eu tenho perguntado nas minhas reuniões, né? Todo poder emana do povo? Tenho perguntado. A plateia tem 10 mil pessoas. Muita gente fala assim, não, mentira, o poder não emana do povo. Emana do povo se o povo escolher acertadamente. Se escolher picaretas, comunistas, falsos democratas, o caminho da Venezuela, o caminho da Argentina, o caminho do Chile, o caminho agora da Colômbia, que escolheu um guerrilheiro do M19 para ser presidente. Qual o serviço público um dos mais procurados na Colômbia agora, com a eleição de um comunista lá? Serviço de passaporte. As elites da Colômbia começam a sair do seu país. Para onde eles vão? Tem alguns estados americanos que eles podem ir e tem o Brasil. Onde mais no mundo? Eu pergunto a você, se a esquerda voltar com essa vontade que está no Brasil, onde será a nossa operação acolhida? Para onde nós, brasileiros, iremos? Olhe a Argentina novamente. A elite da Argentina econômica já começa a sair. Peço a Deus que não temos que ter aí no Rio Grande do Sul uma operação acolhida para a gente. O pessoal que chega da Venezuela no Brasil, a pé, porque agora os pobres estão saindo de lá, né? Os mais humildes, chegam pesando em média menos 15 quilos. Vocês querem ir para o Brasil? Olha o Brasil perante o mundo, como está na sua economia, como está ainda a sua liberdade. Veja quem quer caçar a sua liberdade. Quem prendeu o deputado federal por ter falado? Não interessa o que ele falou. Quem prendeu agora, uma pessoa do interior de Minas Gerais, que falou um montão de impropriedades, falou uma besteira assim, vão prender temporariamente 5 dias, agora fica preventiva, indefinidamente. Um hack preso há mais de 1 ano em Minas Gerais, porque teria entrado nos computadores do TSE. Ora, o Barroso não disse que os computadores são impenetráveis? O jornalista Alexandre Garcia participou da entrevista com o presidente Bolsonaro ontem, com a Rádio do Rio Grande do Sul, e em seu canal do YouTube revelou que conversou com ele sobre o recente pedido de arquivamento feito pela PGR de uma investigação contra Bolsonaro por vazamento de dados sigilosos. O pedido feito pela vice-procuradora-geral Lindora Araújo diz também que o ministro Alexandre de Moraes, do STF, violou o sistema processual acusatório ao entrar em funções que competem exclusivamente ao Ministério Público. Alexandre Garcia analisou a situação e detalhou que a lei deixa claro que nenhum juiz tem a iniciativa de acusar. Veja uma parte do comentário de Alexandre Garcia. Eu participei de uma entrevista na manhã de hoje. Era para começar às 8h30 e terminar às 9h, mas foi até às 10h. Presidente Bolsonaro, Rádio Guaíba de Porto Alegre. Me convidaram para participar da entrevista. Então, ele chegou a cancelar outros compromissos para ficar conversando com a gente. E aí perguntaram para ele sobre aquela reação da número 2 do Ministério Público Federal, da Procuradoria-Geral da República, Lindora Araújo, subprocuradora-geral, porque ela se queixou, né, de que o ministro Alexandre de Moraes está violando o sistema acusatório. O que é o sistema acusatório? É essencial para a justiça. Artigo 127 da Constituição. É de onde vem a acusação. Para abrir, aceitar a denúncia e aí começa o processo na justiça. O juiz não tem a iniciativa de acusar. Quem tem a iniciativa de acusar é o Ministério Público. A gente não viu isso no inquérito do fim do mundo, para usar um termo do ministro aposentado Marco Aurélio Mello. Não teve iniciativa do Ministério Público, portanto, faltou o devido processo legal, né? Se perguntou isso para o presidente Bolsonaro e ele já respondeu, fez até um trocadilho. Ele disse que os inquéritos de Moraes são ilegais e imorais, né? E aí lembrou qual é o inquérito que fez com que a subprocuradora Lindora viesse em defesa do procurador Aras. É que o procurador Aras disse, olha, esse inquérito que
Alexandre de Moraes pediu sobre violação de sigilo daquele inquérito, das investigações do hacker que entrou nos computadores 100% seguros da Justiça Eleitoral, né? E está preso, inclusive, então ele existe, né? Que teria violado o sigilo. E se constatou, a própria Polícia Federal constatou isso, que não tinha sigilo, não tinha nenhuma marca de sigilo. O deputado Felipe Barros, que distribuiu na Câmara, também viu que não tinha sigilo. Não tinha sigilo nenhum, nada foi violado. O presidente, inclusive, fez um relato desse inquérito para os embaixadores naquele encontro que ele teve no Palácio Alvorada, né? Mas não arquiva. De novo, vou citar vou citar Marco Aurélio Mello, né, dizendo que quando o Ministério Público pede o arquivamento, o juiz não tem que contestar, tem que arquivar. É só isso, né? Porque o Ministério Público está dizendo não encontramos nenhum indício de crime. Foi o que disse o Ministério Público, inclusive, sobre as acusações da CPI da Covid. Só que não é arquivado. O presidente Bolsonaro disse, eu não sei qual é o mistério, que, primeiro, né, se pediu o log, ou seja, o registro, a impressão digital do hacker. Depois de 7 meses, o Supremo informou que foram apagados, né? E o mistério é que não conclui. Segundo o presidente, na entrevista de hoje, disse que Alexandre de Moraes jogou a rede, né? Porque isso não é o devido processo legal. Jogar uma rede para ver se aparece algum peixe. Ele não sabe que tem peixe ali, mas joga a rede. Que quebrou o sigilo do seu ajudante de ordens para tentar saber se tinha alguma mensagem no telefone. Gente, né? Então o presidente disse que o ministro do Supremo está cometendo crime, né? Foi o que ele falou. Dizendo que ele está falando isso porque quer a garantia do voto de todo mundo, mesmo dos adversários dele, ser contado. Essa garantia, né? Ainda nessa questão, o ministro Fachin disse que o computador é seguro e, no entanto, está tudo isso aí mostrando que o hacker entrou, né? E ele diz que quer segurança e transparência. É isso que ele quer. Fiel escudeiro de Bolsonaro, Hélio Lopes, o Hélio Negão, foi ao programa Pânico para dar uma entrevista falando sobre os principais pontos da política e do governo no momento. Ao ser questionado sobre as traições ao presidente feitas no início do seu governo, Hélio disse que a principal foi, sem dúvidas, a do ex-juiz Sérgio Moro, então ministro da Justiça. Para ele, desde sempre, Moro, que hoje é candidato ao Senado pelo Paraná, teve pretensões políticas. Veja o trecho em que Hélio comenta a atitude de Moro ao decidir sair do governo. Muito bem, assim chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Foco do Brasil. Novamente, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Seja membro. Não perca hoje à noite a segunda edição do Jornal Foco do Brasil com Cleiton Basso. Até amanhã.